E ainda, de acordo com o Atlas da Violência, São Luís está entre as 30 cidades mais violentas, ficando na 28ª posição. São José de Ribamar ocupa a primeira colocação no estado. Para falar um pouco sobre esse estudo, a gente conversa agora com Igor Almeida, mestre de Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde, obrigada pela sua presença, Igor. Boa tarde, eu agradeço o convite. Qual a leitura que a gente pode fazer com relação a esse dado onde aponta que São José de Ribamar é a primeira cidade maranhense mais violenta? Bom, de uma maneira geral, o Atlas da Violência, publicado recentemente pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele trata a análise de dados oriundas do Ministério da Saúde, ou seja, daquelas informações sobre as mortes que são levadas ao sistema de saúde e os dados colhidos dos estados através dos seus sistemas de segurança, ao longo de um período de 10 anos. Então, é uma base de dados razoável para que a gente possa estabelecer alguns mecanismos de tentar elaborar políticas públicas específicas. O Atlas, ele também nos aponta especificidades. Né? Como foi dito na matéria, boa parte das cidades com mais de 100 mil habitantes que demonstram um número alto de homicídios, de violência, se encontram fora dos grandes municípios, ou fora das grandes cidades, fora das capitais. E cada um desses mecanismos, cada um desses municípios tem as suas especificidades. Então, não há uma resposta concreta para enfrentamento da violência, porque isso tem que ser percebido a partir de cada contexto. O contexto de Altamira, que é o município mais violento do país, proporcionalmente, é um contexto completamente diferente de Fortaleza, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, as nuances que devem ser apresentadas para aquele município devem ser específicas. Em relação a São José de Ribamar, não há dados anteriores que mostrem, eventualmente, se Ribamar ocupava uma posição inferior ou superior. Como a gente não tem um estabelecimento de dado anterior, a gente não pode dizer se efetivamente a violência cresceu ou diminuiu. O fato surpreendente para muitos, pode ser porque Ribamar não é a capital do estado e não é um dos municípios mais populosos do estado. Mas São José de Ribamar está situado na Grande Ilha, né, de São Luís, a região metropolitana, e tem uma ligação muito próxima com São Luís. São Luís, por ser a capital, acaba atraindo muito mais os serviços públicos, né, de educação, de saúde e de segurança também. Então, a ideia de que Ribamar, uma hipótese de que Ribamar possa estar nesse cenário de quarta cidade mais violenta do país, com mais de 100 mil habitantes, ela demonstra a necessidade de que o Estado não concentre, de que o Estado, falando de maneira de todos os poderes, né, de que o Estado não concentre apenas os seus serviços, não apenas de segurança pública, mas todos os serviços públicos essenciais em determinadas regiões. Porque se concentrar é capaz dessa violência poder se espalhar a outros municípios. Agora, em se tratando de São Luís, ocupando a 28ª cidade mais violenta do país, é um dado estável ou em crescimento? Bom, como eu disse, esses dados eles são muito maleáveis. Existem já pesquisas que apontam que nos últimos 3 anos há uma queda do número de homicídios. Então, a tendência, se isso se perpetuar, é de que São Luís possa sair desse lastimável ranking de cidades mais violentas do país. A gente teve um período muito ruim ao longo desses últimos 10 anos, né? São Luís cresceu de forma muito rápida, exagerada. Foi um crescimento do país como um todo e que acabou refletido em São Luís. E esse crescimento desordenado pode ter gerado esse índice de violência alto. Parece que o crescimento econômico deu uma estagnada e isso pode também levar a uma estagnação dos índices de violência. Não estou dizendo que a causa da violência necessariamente é econômica, mas pode ser sim um dos fatores, como é o caso de Altamira, por exemplo. Por isso, então, a gente não pode afirmar um motivo apenas para que esse índice de violência seja tão alarmante em São José de Ribamar ou em São Luís, por exemplo, porque não é só um dado isolado, não é isso, Igor? Exato, você tem que analisar, as autoridades devem analisar esse relatório, esses dados, a partir daquele contexto que se insere aquele município, porque os índices de violência, por exemplo, em Altamira, como eu disse, refletem aquele desenvolvimento extremamente acelerado que a cidade teve ao longo desse período em razão de Belo Monte, o que é diferente para uma grande capital como São Luís, Fortaleza, Rio, São Paulo, que tem contextos e realidades urbanas completamente diferentes. O que é fato, que o Atlas nos mostra, é que essa violência tem saído dos grandes centros urbanos e se interiorizando. Isso demonstra o processo de
acompanhamento da própria economia nacional, mas também demonstra que, mesmo se interiorizando, a violência continua concentrada nas cidades. Ela não está concentrada nas zonas rurais, mas ela está concentrada nas cidades que estão no interior do estado. Então a violência no Brasil é essencialmente urbana, mas tem migrado para o interior, acompanhando muitas das vezes as formas de economia e desenvolvimento que têm sido colocadas para essas cidades. Ok, muito obrigada, Igor Almeida, mestre em Direito pela UFMA. Obrigada pelos esclarecimentos.